Olá, muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. É um prazer, uma grande alegria, uma enorme satisfação quando eu posso me dirigir a vocês para compartilhar trechos da palavra do Senhor. Gentilmente, eu quero pedir que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 3, que por razões de absoluta economia de tempo e espaço, aqui eu não farei a leitura do texto, mas ao longo da exposição citarei um ou outro versículo. Esdras, capítulo 3. Queridos, conforme nós encontramos nas narrativas de 2 Reis, capítulo 24, do verso 10 ao 17, no capítulo 25, do mesmo 2 Reis, de 8 a 22, e também em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao 21, mais ou menos ali pelo ano de 609 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e levou cativo os mais fortes, os mais inteligentes, os capazes, os mais jovens para o seu reino. Lá pelo ano de 539, ou seja, 70 anos depois desse fato, Ciro, rei da Pérsia, a Pérsia tinha invadido Babilônia, conquistou Babilônia. Você tem isso, por exemplo, em 2 Reis, 2 Crônicas, 36, 22 e 23. E Esdras, capítulo 1, de 1 a 3, registram isso. Há um decreto assinado pelo imperador Ciro para que os judeus que moravam na Babilônia e que quisessem, voluntária e espontaneamente, voltassem para Jerusalém e reedificassem, reconstruíssem a cidade, o templo e, consequentemente, suas vidas relacionais com a casa de Deus, como, aliás, nós pudemos já citar em outras oportunidades. No retorno dos judeus a Jerusalém, 70 anos depois de terem sido levados cativos à Babilônia, pelo menos dois personagens, Esdras e Neemias, têm um destaque maior no projeto de reedificação e reconstrução da cidade e do templo e, óbvio, como já dissemos antes, reconstrução das suas vidas relacionais do povo com a casa de Deus. Boa parte do desenvolvimento desse projeto encontra-se registrada em Esdras capítulo 3. Por isso, eu peço que você, por favor, leia o texto. O que nós temos aqui? Olhem para o versículo de número 3. Ele diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, o que nós temos aqui, queridos? Primeiro, nós temos, de acordo com o versículo 3, o registro do restabelecimento do serviço sacerdotal com o oferecimento de sacrifícios e holocaustos de tarde e de manhã. Olhem o verso de número 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. O que temos aqui, em segundo lugar, nós temos o registro do relançamento dos alicerces para a retificação e reconstrução do templo. Olhem para os versos 10, que a gente já leu, mas o 11, que nós não lemos ainda. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Terceiro, com base nos versos 10 e 11, nós temos o registro da reconstrução dos serviços dos músicos e cantores levitas. Bem, a reedificação, a reconstrução do templo e, por conseguinte, da vida relacional do povo de Israel com a casa de Deus, de que trata Esdras 3, mostram-nos algumas etapas do projeto que, evidentemente, uma vez observada por nós, se quisermos, podem nos servir de importantes e significativas lições para os nossos projetos de reedificação, de reconstrução pessoais, familiares, relacionais, sociais e, principalmente,
a reconstrução dos nossos cultos presenciais, que aqui na Filadélfia vão começar a partir do dia 4 de outubro deste ano. A primeira etapa do projeto de edificação e reconstrução do templo que nós podemos observar aqui e que nos serve, se quisermos, de lição para os nossos projetos é o seguinte: olhem para o verso de número 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. A primeira etapa do projeto de reconstrução é o seguinte: o povo se juntou em Jerusalém para realizar o projeto. Queridos, conforme o relato de Esdras 2:64, 42.360 judeus, mais 7.336 escravos, mais 200 levitas, cantores e músicos, Esdras 2:65, ou 49.890 pessoas se instalaram na cidade depois de 7 meses já em Jerusalém. Pois bem, para reconstruírem e restaurarem a cidade, o templo, e principalmente suas vidas relacionais com a casa de Deus, houve a necessidade de que todo esse povo se juntasse, se unisse, como se fosse uma só estrutura, uma só unidade. O povo se uniu porque era um projeto da comunidade. O povo se juntou para desenvolver o projeto de reedificar o templo. O local escolhido por Deus para ali manifestar seus favores ao povo que o invocasse. Certa vez, Jesus, Marcos 3:24, disse que o reino dividido não subsiste. E o anseio do Senhor em João 17:1 é que os que são seus, o seu povo escolhido, sejam um, como ele, Jesus, o é com o Pai. Paulo, em Efésios 4:16, diz que a igreja, o corpo de Cristo, efetua o seu próprio aumento e edifica a si mesmo em amor, consolidada pelo auxílio de toda a junta, quando cada parte coopera. Queridos, o cartão de visitas da igreja deve ser a unidade, a união, o ajuntamento, no mesmo propósito e objetivo: servir a Deus, honrá-lo e exaltá-lo. Aqui em Esdras 3, a reconstrução do templo só foi possível porque o povo, as pessoas que ali estavam, se uniram, se juntaram para esse mesmo ideal, para a realização do mesmo projeto, mesmo interesse, mesma motivação, mesma mobilização. O templo era dos judeus e os judeus em Esdras 3 se juntaram para reconstruir o seu templo, o lugar da sua adoração, do seu serviço, do seu compromisso de vida com o seu Deus. Queridos, a união do povo. Se o povo não se unir, o povo não faz, não realiza, não vence, não conquista nada e não chega a lugar algum. Ainda no dia 4 de outubro, não poderemos ter todos os queridos aqui presentes por questões de cumprimento protocolares municipais, estaduais e federais. Mas é importante que os que possam vir, venham. Os que não puderem, porque houve, de repente, uma lotação dos números disponíveis de lugares, possam vir no segundo, mas é importante que a igreja volte para os cultos presenciais, se esforce para isso, porque o povo de Deus lá atrás venceu, porque a igreja se uniu, porque o povo se uniu. A igreja vence quando ela se une. A segunda etapa do projeto de reconstrução do templo, reedificação do templo, que nós podemos observar aqui e que nos serve, se nós quisermos, de lição para os nossos projetos é o seguinte: o verso 3 nós já lemos. O povo edificou o altar sobre antigas bases. Queridos, havia, conforme a lei, um número determinado de holocaustos para cada dia. Os primeiros capítulos de Levítico descrevem isso. Também havia locais específicos e separados para a construção, para a edificação desses altares. Não podia ser qualquer lugar, ou escolhidos a esmo, ou que atendessem caprichos ou conveniências, ou por simples ocorrências, ou sem nenhum critério. Mas aqui em Esdras 3, o altar foi reedificado, foi reconstruído sobre os mesmos e antigos fundamentos. Queridos, para se reconstruir uma relação conjugal em ruínas, uma relação familiar
esfacelada, deve-se voltar às antigas bases de fidelidade, de entrega, do respeito, do diálogo, do amor. Apocalipse capítulo 2, verso 5, o Senhor diz à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, da origem, do começo, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. O que significa, no nosso contexto de hoje, o seguinte: para restaurar uma vida espiritual que foi ao caos, precisa-se voltar à velha receita da oração, da leitura da Bíblia, da vida devocional, de ir à igreja, de participar dos cultos. O sucesso da igreja de Atos 2, de 42 a 46, queridos, residia no fato de que ela perseverava na doutrina dos apóstolos ou nos ensinamentos que eles haviam recebido de Jesus, a despeito de uma série de fatos, de ideias, de movimentos que o cercavam. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, Paulo aconselha o jovem Timóteo ao seguinte: e o que de minha parte ouviste, corroborando com o 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que contrasta com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, rejeita as fábulas. Queridos, não podemos viver à margem da modernidade, satanizar todo e qualquer movimento, mas a igreja chegou até aqui porque homens como John Huss, Lutero, Zwinglio, Calvino, alguns dos chamados reformadores, não introduziram doutrinas ou costumes novos, antes reedificaram e reconstruíram a teologia bíblica de Agostinho, que por sua vez reedificou e reconstruiu a teologia bíblica de Paulo, ou sobre as velhas bases das autoridades das Sagradas Escrituras. A terceira etapa do projeto de reconstrução, de reedificação do templo, que nós podemos observar aqui em Esdras capítulo 3, e que nos serve, se quisermos, de lição para os nossos projetos, é o seguinte: olha o verso 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano bandeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha sido dada por Ciro, rei da Pérsia. Isto é o mesmo que prover recursos, aplicar recursos. Isso nos fala do preparo, de planejamento, de análise de subsídios, de habilidades, de capacitações. Toda reconstrução, reedificação e principalmente toda reestruturação exige material adequado, específico, que precisa ser juntado para depois ser aplicado. Em Lucas capítulo 14, de 25 a 33, Jesus chama a atenção dos seus seguidores a partir de duas parábolas. Na primeira, ele fala sobre a necessidade de calcular a despesa da construção de uma torre para não deixá-la inacabada por falta de material. E segundo, ele fala sobre o enfrentamento de dois exércitos, um com 10 mil, outro com 20 mil soldados, e da necessidade que o exército de 10 mil tem de calcular ou fazer um planejamento para enfrentar o de 20, se é possível enfrentar ou ter que fazer um acordo. Juntar material, ver os recursos, planejar. Não se reconstrói nada, não se reedifica nada, sem considerar as variáveis, as possibilidades. Aqui em Esdras 3, o templo foi reedificado, foi reconstruído, porque o povo deu em dinheiro, em espécie, e juntou material, organizou-se, planejou-se. Quando o povo de Deus se une, se junta, edifica sobre as antigas bases após planejar, há resultado dessas ações. E os resultados estão nos versos 10, 11, 12 e 13, que é bom que você leia. Ou celebra-se com alegria a vitória, a conquista, a conclusão satisfatória da reconstrução e realização da obra do Senhor. Queridos, 3 fatores foram decisivos e determinantes ao sucesso aqui em Esdras 3. O povo se juntou para realizar o projeto. O povo edificou sobre antigas bases. O povo juntou material, proporcionou recursos para a reconstrução. Nós vamos retomar os cultos aqui na Filadélfia. E precisamos de tudo isso, nos juntarmos, continuarmos com base na palavra do Senhor e provermos recursos físicos, materiais e de oração. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, gente. Um beijo.